Aí está a minha próxima parada, ao norte da Península Antártica, a plataforma de James Ross, um verdadeiro tesouro para os cientistas. James Ross foi um grande explorador inglês, né? James Clark Ross, que fez uma grande expedição aqui na Antártica. Foi provavelmente o cara que desbravou a Antártica, né? Entre 1842 e 43, por aí. E ele foi o primeiro desembarque dele aqui nessa região do arquipélago da James Ross, foi feito na ilha Cockburn, ali perto de Marambio, uma ilha pequena, onde um membro da tripulação dele, um botânico, desceu, coletou umas plantas e tal. Então foi o primeiro desembarque nessa região no dia 6 de janeiro de 1842. E aí ele ganhou o nome não só da ilha James Ross, mas também do mar de Ross do outro lado. Então foi o primeiro grande explorador a circunnavegar a Antártica, né? Esse é um dos lugares, é um dos principais sítios paleobotânicos da Antártica. Botany Bay, o próprio nome diz, né? Você tropeça em fóssil de planta do Jurássico. Então mostra, tinha samambaia, tronco, folha, ou seja, uma floresta luxuriante, uma floresta temperada no Jurássico, 140, 160 milhões de anos atrás. Ele acabou de me dizer que pela segunda vez, né, está aqui após 16 anos. E o cenário continua, lógico, tudo muda, a vida muda, mas incrível, que ele queria que ele falasse um pouco sobre isso. James Ross é um local especial, especialmente para a área de atuação que nós trabalhamos, que é com a flora, né, a paleoflora, ou seja, a flora de alguns milhões de anos atrás, né, cerca de 70 milhões de anos atrás. E James Ross é um lugar privilegiado para isso, porque tem muito fóssil de planta, né, que é a nossa especialidade. E essa primeira vinda minha em 2006, 2007, a gente conseguiu atestar isso, né, por isso o retorno, né, a James Ross para dar continuidade ao trabalho. E ainda mais porque o que nós coletamos em 2006, cerca de 2 toneladas de material, ele foi perdido no incêndio, né, do museu. Né? Então o objetivo do projeto foi retornar a James Ross, esse lugar maravilhoso, e saber que está tudo no mesmo, obviamente no mesmo lugar, para recoletar o material, né? Tentar coletar o máximo possível para recompor aquilo que nós perdemos no incêndio. Só para o pessoal entender, nós estávamos na Baía do Almirantado, na Ilha do Rei Jorge, que é onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz, e nós viemos aqui para o Ari Rongel, né? E adentramos o que é um dia e meio por aí, com cenários incríveis para chegar nessa plataforma, nesse local, que nós agora vamos de helicóptero. Nós estamos agora no momento, eles, né, os pescadores, cientistas e os marfinites deles, que eles vão passar um mês. Um mês, mais ou menos, 40 dias. 40 dias num cenário assim incrível para trabalhar. A ilha é simplesmente espetacular, né? Tem a exposição, não tem gelo, não tem cobertura de gelo, que é fundamental pra gente, porque com gelo... Descavilhar exatamente que o passado tem na Terra. E o mais legal é mostrar pro geral que a Antártica tinha floresta na Antártica, né? Essa flora não está aqui à toa, né? Sim. Isso é um dos objetivos do projeto, que é identificar essa flora, entender como foi a evolução dessa flora ao longo do tempo e, com isso, poder explicar também as mudanças climáticas, porque a planta, obviamente, ela não sai do lugar, ela fica ali, né? Então ela tem que fazer adaptações para as mudanças de clima. Então esse é o objetivo do trabalho. Rongel, aqui Águia 92, aeronave decolada por Borés. Quem nunca se imaginou desvendando os segredos de um lugar cheio de mistérios? Um dia, você está no nordeste do Brasil e, de repente, se vê sobrevoando o Mar de Weddell na Antártica. Tripulação atingido 1000 pés de altura, estamos sobrevoando as proximidades da ilha de James Ross, estimando mais 5 minutos para pouso nesta ilha. Antes de explorar cada local é feito um planejamento minucioso. Porém, na Antártica, quem dá a palavra final é o tempo.
Se ele mudar drasticamente, a operação é abortada e o sonho pode ser adiado, o que não foi o caso. Os pesquisadores brasileiros vão ficar na região estudando os fósseis e as formações geológicas, buscando compreender a história da Terra e suas mudanças ao longo das eras. Essas pesquisas são essenciais para entender a evolução geológica global e prever futuras mudanças ambientais. Os marfinites vieram com alimentação, com tudo que o pessoal vai precisar para 40 dias. E Marcelo é a pessoa responsável pelo acampamento, pela segurança dos pesquisadores aqui. Vai explicar para a gente como é que funciona tudo isso aqui. A gente recebe todo o material do navio, então a CECIRM basicamente ela coordena tudo isso com algumas estações lá no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande. Então esse material a bordo ele já é separado, ele é conferido, então a gente tem desde material de acampamento a material de comida e ele já conferido no próprio navio pelo pessoal da CECIRM. A gente recebe a bordo, começa a separar, então a gente determinou ali um local para o acampamento. O que é que te trouxe a resolver ficar nesse local? Basicamente a gente considera algumas coisas, a possibilidade, no caso da aeronave, ter algum problema, como a gente seria... Evacuação. Ou a evacuação ou a continuidade do acampamento em si, desse momento agora. Então aqui a gente consegue ter essa acessibilidade por bote ou por aeronave. A gente está razoavelmente protegido, né? Essa parte aqui, ela protege da predominância do vento, é de lá para cá, dessa região. E basicamente isso, né? A gente tem um abrigo aqui da República Tcheca que em alguma emergência poderia... Os países amigos se ajudam. Não está habitado agora, mas eventualmente a gente poderia ter algum tipo de ajuda, né? Durante todo o ano, os montanhistas acompanham o cenário sobre as mudanças climáticas e as constantes mudanças tecnológicas, para prever situações de risco e garantir a proteção da equipe. Cada um desempenha uma importante função no grupo, pois a ideia é sair e voltar junto, inclusive de posse do material coletado. Milhões de anos atrás, a Antártica fazia parte de Gondwana, um supercontinente junto com a América do Sul e a Austrália. O clima era quente e havia muita vida. Com a separação de Gondwana, a Antártica foi se movendo para o sul, ficando cada vez mais fria. Há 34 milhões de anos, correntes oceânicas criaram uma barreira ao redor da Antártica, que acelerou o congelamento, formando as calotas de gelo que vemos hoje. Andar por entre esses blocos de gelo é ver história. A gente pode imaginar que soltaram de alguma plataforma e estão aqui há milhões de anos, porque a coloração azul é o que diz isso. Essa cor surge porque o gelo se compacta tanto que exclui as bolhas de ar, permitindo que a luz penetre e seja refratada de forma especial. Às vezes podemos ver icebergs verdes causados por algas ou minerais. Eles abrigam uma incrível diversidade de vida marinha. É um ecossistema flutuante. Nossa, delícia. Água doce. A Antártica abriga 70% da água doce do planeta em suas geleiras. O derretimento impulsionado pelas mudanças climáticas ameaça elevar o nível dos oceanos e afetar cidades costeiras ao redor do mundo. Como é que você descobre a direção principal do vento pelas rochas que estão no chão? Não tenho noção. Tira a luva e passa a mão aqui, ó. Não tá lisinho? Olha só. Tá lisinho? Totalmente. Isso aqui é por exemplo, isso aqui é, sei lá, séculos e séculos de areia, né, trazida pelo vento que vai gastando a rocha. Sim. Né? Então, você olha que aqui tem musgo, tá vendo? Sim. O musgo não vai crescer com o vento batendo, com a areia batendo. Então o vento vem daqui, de cá, justamente. né? Porque aqui tá tudo liso. Lisinho, a areia que durante séculos e séculos que bate aqui vai desgastando a rocha. Nossa, e aqui e o musgo cresce aqui. Se o vento fosse de lá, esse musgo não Sim. crescia. Então você sabe que a direção do vento é para cá. Não, e assim, tocando nela, você vê que ela tá lisa. Lisinha, sedosa, e aqui né? ela tá totalmente áspera. Saiu.
Os cientistas já descobriram fósseis de plantas e outras evidências que revelam que, há 75 milhões de anos, a Antártica era verde e cheia de vida. É isso mesmo. A paisagem branca e gelada que conhecemos era uma floresta exuberante, onde os dinossauros habitavam.